Bom dia, tudo bem com vocês? Sétimo ano. Então, nós estamos aqui para trabalhar um pouquinho sobre preposição, né? Uma classe gramatical da língua portuguesa. Lembrando que nós temos, né, na língua portuguesa, 9 classes gramaticais, né? Dentre elas, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, preposição, conjunção, né? Todas essas classes gramaticais, elas fazem parte, então, todas essas palavras fazem parte da classe gramaticais, da classe gramatical. São grupos de palavras que determinam que tem funcionalidade, né, sintática ali no texto, né, nas orações. Então nós temos, dentre elas, que nós já vimos no ano passado, né, com o português, na língua portuguesa, substantivo, adjetivo, pronome, nós vimos também. E aí agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre preposição. Na verdade, nós já havíamos visto um pouquinho, é aquela revisãozinha para nós não nos esquecermos, né, da sua funcionalidade, porque a gente vai precisar saber de preposição novamente para darmos início a novos horizontes aí no sétimo ano na língua portuguesa. Então, para começar, a preposição é uma palavra que liga duas outras palavras, né? Então, por exemplo, ela liga duas palavras. Quando a gente fala assim, esse doce é de quê? É doce, eu não falo doce leite, eu falo doce de leite. Então, esse de que eu uni o doce mais o leite, esse de ele é chamado de preposição. Então, a preposição é uma palavra que liga duas outras palavras, né? Então, como eu dei o exemplo aqui, então nós temos doce de leite. Então, esse de, ele é a minha preposição, tá certo? De forma que o sentido da primeira é completado pela segunda, exatamente o que eu falei aqui, doce de leite, né? E aí nós temos aqui algumas preposições, né? Algumas palavras que são preposições. O a, o ante, o após, o até, o com, contra, de, desde, em. Entre, para, perante, por, né? O contrário de per, né? Faz sentido com per. O sem, o sob, sobre e o tras, entre outras expressões também, chamadas de locuções prepositivas. Lembrando que, aí você pode perguntar assim, ô professor, mas o A não é artigo? Né? Não, ele não é somente artigo. Depende da funcionalidade, né? Depende da função que ele exerce na oração, ele recebe outro nome, ele tem uma outra função, né? Ele tem uma outra característica, uma outra estrutura. Então, por exemplo, eu estive aqui até tal hora. Então, até é uma preposição. Eu fiquei lá das 18 às, né? Aí aqui tem um A, até às 21. Então, eu tenho a preposição, né? Então, é só para vocês saberem que é a preposição nesse sentido. E eu vou dar um exemplo, outros exemplos para vocês. Aqui nós temos uma relação da preposição, da formação da preposição. Ela pode ser por combinação ou por contração. Como que funciona isso? O que seria combinação e contração? Combinação é quando eu tenho a união de duas palavras, né, ou de duas letras, e eu continuo com o mesmo som, né? Eu não tenho perda nenhuma de som nem de grafia. Então, por exemplo, quando eu tenho o A mais o O, eu formo ao, né? Quando eu tenho o A mais o onde, eu tenho o aonde. Tá vendo que eu não perdi nada? Eu só juntei os dois e aí eu formei a outra palavra aqui, que seria a preposição. Essa junção ela é chamada então de combinação. Eu combinei, eu não tive nada para mudar. Diferente da contração. A contração há essa mudança. Por exemplo, eu tenho D, que é o DE, mais o A. Então eu tenho o DA. Tá vendo que eu mudei aqui, ó? Eu peguei o DE mais o A e formou o DA. O EM mais o A, ele formou o NA. Então tá vendo que eu tive que mudar tanto graficamente, né? Eu mudei a grafia e mudei também o som, né? De EM é NA. Né? E se fosse D mais O, do, se fosse o EM mais O, no, né? E assim outros tipos de
contração, tá certo? Então nós temos combinação e contração. Combinação, eu junto, né, eu faço a união sem perda nenhuma, e a contração com essas mudanças no som. Aqui eu tenho alguns exemplos de preposições que posteriormente eu vou enviar uma lista de exercícios para nós fazermos, tá certo? Então fiquem aí aguardando, que daqui a um pouquinho eu mando a foto para vocês, tá? Um grande abraço, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui no WhatsApp e vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço e até mais!